Eu sou Adalberto Piuti e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. A economia cresceu 1,1% em 2019, é o terceiro ano consecutivo de avanço do PIB, embora o ano passado tenha sido um ano difícil também. O PIB teve crescimento na agricultura, na indústria, nos serviços, avanço nos investimentos e também no consumo das famílias. Depois do corte de juros nos Estados Unidos, a pergunta que se faz neste momento entre os economistas é se o Banco Central do Brasil vai reduzir a taxa Selic também. A próxima reunião está marcada para o dia 17 e 18 agora de março. A reunião do Banco Central dos Estados Unidos foi emergencial. O corte não acontecia de forma emergencial desde a crise de 2008. As bolsas asiáticas mantêm a alta, apesar do coronavírus, porque agora os números olhados são para os incentivos que os governos e bancos centrais do mundo todo estão dando para a economia, justamente para mitigar os efeitos de um crescimento menor pela epidemia de coronavírus. Meu convidado hoje para comentar tudo isso aqui no Cenário Econômico é Fábio Astrauskas. Bom, o Cenário Econômico de hoje está no ar. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais da TV Brasil, pelo YouTube da TV Brasil, canal da TV Brasil no YouTube, a página da TV Brasil no Facebook e também o perfil da TV Brasil no Twitter. A economia brasileira cresceu pelo terceiro ano consecutivo no ano de 2019. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, que mostrou também uma expansão da economia no último trimestre do ano, em 0,5%, e com isso se fechou o ano de 2019. Nós temos ali também os dados divulgados hoje pelo IBGE, mas o destaque principal que chama bastante atenção é que a construção civil, que vinha de 5 anos negativos, fechou o ano passado com um avanço. E esse avanço é extremamente importante porque a construção civil é forte geradora de empregos e o drama do emprego ainda é muito alto no país. Vamos aos números desse crescimento. PIB, portanto, de 1,1%, o crescimento em 2019. A agropecuária cresceu 1,3%. A indústria 0,5%, o setor de serviços 1,3%, aí inclui comércio, e o PIB é esse o valor, 7 trilhões e 300 bilhões de reais, segundo o IBGE. Quer só fazer uma comparação? Eu fiz crescimento daqueles três setores, agro, indústria e também o setor de serviços, no ano de 2016, que foi o último ano antes da retomada econômica em 2017, a agricultura tinha caído 5,2%, a indústria caído 4,6% e os serviços 2,3%. Já há uma análise de que o PIB seria muito menor do que se estimava. Bom, primeiro vamos fazer uma avaliação aqui, é bem importante lembrar de um fato. Economistas de bancos sugeriam no final de 2018 e começo de 2019 um crescimento econômico muito acima de 2%. Os economistas ignoravam um fato extremamente importante: a política. Era o primeiro ano do atual governo e um governo que chegou com uma proposta reformista, ou seja, as discussões no Congresso subiriam de temperatura, como de fato aconteceu. Ou seja, um primeiro ano de governo, um primeiro semestre que normalmente é um semestre de adaptação, e mesmo assim o país cresceu pelo terceiro ano consecutivo com avanço em todas essas áreas. Vamos dar uma olhadinha nos outros números do PIB também que nós temos. 1,1%, eu vou repetir esse dado em todas as telas aqui. No quarto trimestre, comparativamente, cresceu 0,5%, ou seja, comparado ao terceiro trimestre. Ou seja, nos 4 trimestres do ano passado houve crescimento. Em 2018, para você ter uma ideia, se comparado o quarto trimestre de 2019 com 2018, nessa comparação anual, o PIB avançou 1,7% só no quarto trimestre do ano passado. Em 2018, o crescimento do ano de 2018 do PIB foi de 1,3% e em 2017, 1,3%. Vamos lá, o PIB atual é de 1,1% em 2019, mas esse dado pode ser revisado se eu tomar pela lógica do que aconteceu nos últimos anos. O PIB de 2017 original era de 1%, foi revisado pelo IBGE com alta de 1,3%. O PIB de 2018 também tinha sido menor, de 1,1%. Depois de uma revisão posterior do IBGE, subiu para 1,3%. Então, esse decréscimo de 0,2 ponto percentual em comparação ao ano passado pode ser remediado ou pode ser revisado lá na frente, ou seja, com uma nova análise por parte do IBGE. Vamos seguir que a gente tem outros números também em relação ao PIB. 1,1% de crescimento em 2019, o setor de construção
alta depois de 5 anos. A construção civil tinha o que se chama de crescimento negativo, na verdade é uma retração no setor durante 5 anos. E é um forte gerador de mão de obra, de emprego. Cresceu no ano passado 1,6%. O consumo das famílias teve crescimento de 1,8% e isso representa muito do PIB. E aquela sigla de FBCF, Informação Bruta de Capital Fixo, significa investimentos. Ou seja, quando as indústrias estão investindo mais. Quando uma indústria faz uma nova unidade para fabricar mais, quando ela compra um novo equipamento, quando ela compra mais máquina, isso é formação bruta de capital fixo, ou seja, é investimento para gerar outras riquezas. Este investimento cresceu no ano passado, assim como o consumo das famílias. Vamos seguir que a gente tem mais comparação em relação ao PIB. O crescimento de 1,1% no ano passado. Se eu pegar as exportações, elas tiveram uma queda no ano passado de 2,5%, mas se eu pegar o quarto trimestre do ano passado em relação ao quarto trimestre de 2018, houve um avanço de 2,6%. As importações no ano avançaram 1,1% e uma queda de 3,2% se comparar os trimestres, ou seja, o quarto trimestre com o terceiro trimestre. Perdão, o quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre, o trimestre anterior. As exportações vinham com bastante dificuldade, vale lembrar dessa história, porque nós tivemos, o ano passado foi um ano extremamente desafiador. Leve-se em conta alguns fatos e eles foram extremamente relevantes para o comportamento da economia do mundo e não foi diferente aqui no Brasil, sobretudo porque somos exportadores de commodities. Nós tivemos uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a China. A China, que é o maior parceiro comercial brasileiro, esse é o fato 1. A guerra comercial trouxe uma série de preocupações em relação ao futuro da economia, instabilidade, e isso é o inimigo número 1 da economia, que gosta de gerar expectativa, de ter expectativa de como as coisas vão acontecer para poder fazer os planos. Um outro fato que pesou muito em relação às exportações e mexeu muito com a indústria brasileira de manufaturado, embora ela tenha crescido no total 0,5 ponto percentual no ano passado, a indústria de manufaturado sofreu bastante, sobretudo a indústria automotiva, dado um fato externo, a crise econômica na Argentina, que continua severa. No ano passado foi um ano difícil, foi um ano eleitoral na Argentina, o PIB da Argentina recuou, o peso teve problemas de desvalorização gigantesca, a Bolsa Argentina caiu e a Argentina é grande compradora do setor automotivo brasileiro. Isso mexe nas exportações, diminui a capacidade, ou pelo menos a capacidade de gerar lucro e gerar produção das empresas brasileiras. Isso tudo, obviamente, mexe com a produção e vai mexer com o PIB. A produção industrial puxou para baixo. Além disso, nós tivemos Brumadinho também no começo do ano. O maior recuo que se teve na indústria no ano passado foi justamente pela tragédia lamentável de Brumadinho. A indústria extrativista teve uma perda significativa no começo do ano, que foi impactado até o final do ano, ou seja, nesse cômputo geral do ano de 2019. Bom, isso tudo entendendo o que aconteceu no PIB, mas tem que se levar em conta exatamente esses aspectos. É o terceiro ano consecutivo, um crescimento que é menor do que o ano passado, mas que pode ser revisado, levando-se em conta a própria lógica do IBGE, e nós tivemos avanço nos 3 principais setores e também formação bruta e capital fixo, que é investimento, e o consumo das famílias. Vamos seguir porque a gente tem uma nota agora, uma informação sobre as exportações de carne. Se nós tivermos alguns problemas externos que acometeram a economia do mundo todo e também a do Brasil no ano passado, o grande desafio deste primeiro trimestre é o surto de coronavírus que começou na China e agora se espraia pelo mundo todo. Tanto que as exportações de carne do Brasil no mês de fevereiro foram menores. Boa parte do consumo menor veio justamente pela crise na China, o problema com portos fechados, um consumo menor. Tudo isso nós temos informações agora com a Alessandra Lago, no Rio de Janeiro. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Olá, Piotr. Então, as exportações de carne bovina recuaram cerca de 3% em fevereiro, na comparação com janeiro, de acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos. Se levarmos em consideração o mês de fevereiro do ano passado, houve recuo de 6%. Em fevereiro, foram exportadas 131.227 toneladas de carne in natura e processada. Em janeiro, as exportações chegaram a 135.451 toneladas.
Os números refletem a queda nas exportações para a China. O recuo do comércio com o país asiático foi de 19,3% na comparação com janeiro, a 62.382 toneladas. A China é o destino de mais de 52% das exportações de carne bovina brasileira. Já a receita com as exportações foi positiva. De acordo com a entidade, cresceu 9% no ano e chegou a quase 164 milhões de dólares. Piotr. Bom, incrível que aumentou a receita, né? Diminuíram as exportações, mas aumentou a receita do setor. O primeiro trimestre vai ser realmente difícil para a economia, porque a crise de coronavírus está em cheio na economia. Nós estamos só no começo de março, levando-se em conta que janeiro e fevereiro foram meses muito difíceis para a China, que é a segunda maior economia do mundo. Bom, vamos seguir aqui porque nós temos a atualização dos números da epidemia de coronavírus. Vamos lá, Renato? 94.250 casos, para se ter uma ideia, ontem era de 92.303, diminuiu também a velocidade com que aparecem novos casos. O número de mortes era de 3.131 ontem, hoje 3.214. Mortes registradas na China, no Japão, nas Filipinas, na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Austrália e também no Irã. Aqui no Brasil nós temos 2 casos de coronavírus confirmados, nenhuma morte até o momento, e isso obviamente é uma notícia muito positiva. 51.026 pessoas recuperadas. Essa é talvez o que mais cresce rapidamente. O número de pessoas recuperadas era de 48.190 ontem. Registros da doença em pelo menos 69 países. Bom, vamos dar uma olhadinha nas bolsas chinesas, que apesar da crise de coronavírus, na China a situação começa a dar sinais de algum controle, mas o que as bolsas asiáticas, sobretudo, e também as europeias começam a ver é pelo momento de estímulos anunciados pelos governos do mundo e também pelos bancos centrais para justamente mitigar, reduzir os efeitos da crise de coronavírus na economia mundial. Vamos lá. A bolsa de Xangai subiu 0,65, a bolsa de Shenzhen 0,08, praticamente estável, mas com viés de alta ali, e Tóquio com também 0,08 de crescimento. As bolsas europeias também reagiram bem. No Brasil, movimentos de alta e baixa, ou seja, a gente está tendo ainda um momento turbulento em relação ao tamanho da crise e qual exatamente vai ser o resultado desses estímulos econômicos, visto que ontem o Banco Central dos Estados Unidos reduziu em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros numa reunião emergencial, coisa que não acontecia desde a crise de 2008. E, claro, há uma expectativa em relação ao que o Banco Central brasileiro vai fazer na semana do dia 18, dia 17 e 18, terça e quarta, tem reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu converso com Fábio Astrauskas, justamente para tentar analisar do ponto de vista de muitas empresas qual é o momento da economia brasileira neste momento. Eu volto em instantes. Hoje no Cine Retrô, Valente. Um dia ele vai cair do burro ainda. E vai ser no dia que ele soltar traque na minha farofa. Garanhão. Não fique com ciúme. Sou apenas uma sua admiradora. Admiradora só não. Eu já percebi as suas intenções. Decidido. Hoje eu mato! Uma pistola para Jeca, no Cine Verão. Hoje, 11h30 da noite. Daqui a pouco, Repórter Brasil. Os conteúdos que você mais gosta, na hora que você quiser, onde você estiver. EBC Play, gratuito, disponível para Apple e Android. Venhos de poesia como canção. Para celebrar o nascimento de Heitor Villa-Lobos. Bandeira foi o parceiro que mais contribuiu com o Villa-Lobos. Irerê, meu passarinho no sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Poesia em forma de música. Cadê Maria? O Villa dizia que não tinha o dom da palavra nem da pena, mas ele tinha o dom de saber escolher os seus parceiros. Poeta
Notas do Vila. A noite caiu na minha... Quinta, 10h30 da noite, na TV Brasil. Já de volta com o cenário econômico, só para fazer uma correção do bloco anterior, a Alessandra tinha feito menção às exportações de carne bovina que recuaram 3% no mês de fevereiro, em comparação, claro, ao mês de janeiro, e depois no final ela deu uma informação sobre a receita. A receita, na verdade, do setor aumentou, não pouco mais de 100 milhões, mas na verdade foi uma receita de 564 milhões de dólares para o setor de exportações de carne no ano passado, ou seja, foi maior a receita do que nós tínhamos informado. Bom, meu convidado hoje aqui para entender este momento da economia é Fábio Astrauskas. Fábio, seja bem-vindo aqui uma vez mais. Obrigado, ouvintes. Me conta uma coisa, eu vou começar com a polêmica do momento. Você acha que o Banco Central, não a semana que vem, na semana que nós temos do dia 16, dia 17 e 18, tem uma reunião do Banco Central, o Copom vai reduzir os juros seguindo esse movimento do Banco Central dos Estados Unidos? É importante fazer uma introdução antes de responder a tua pergunta, que parecia um senso comum de que na última reunião do Copom a ata tinha deixado a entender de que o ciclo de queda de juros havia terminado, ia ficar em 4,25 por algum tempo. Eu entendo e já entendia que não tinha sido tão claro esse comunicado e que as consequências dessa crise do coronavírus iriam forçar o Banco Central a continuar na trajetória de baixa. Então, respondendo a tua pergunta, eu entendo que ainda há um espaço para mais uma derrubada de 0,25 para a próxima reunião do Copom, chegando num juros de 4. Se você me perguntar, mas para em 4, eu não saberia dizer, porque a partir de 4 para baixo, a gente começa a entrar numa situação muito curiosa no Brasil, que é um juros incompatível com o risco e a insegurança que o mercado brasileiro e o crescimento do PIB, as condições políticas e tudo assumem. Então, ou seja, eu tenho, geralmente a regra da economia é menos juros, menos risco, né? Mais risco, mais juros. Mas eu estou diminuindo os juros, mas não estou diminuindo o risco. Há muitas incertezas, ainda há reforma tributária para ser trabalhada, ainda há reforma administrativa para ser trabalhada, ainda há, vamos esquecer, reforma previdenciária nos estados, em alguns estados ainda para serem aprovados. O do estado de São Paulo foi aprovada recentemente, mas ainda com barulho gigantesco, com agressão, inclusive aos policiais estavam fazendo a segurança. Pois é, então ali. Como vai acontecer nos demais estados quando essas leis no âmbito estadual, né, forem votadas? Então, nós ainda temos um ambiente de muita intranquilidade, e intranquilidade significa risco, e risco não é compatível com juros muito baixos. Então, querer que, olha, vamos resolver o problema, como os Estados Unidos buscaram agora recentemente, né, ontem, uma queda expressiva na taxa de juros, eles tornaram os juros basicamente negativos, né, o juros real nos Estados Unidos. Ela não é as condições de tranquilidade, de segurança, de expectativas são diferentes lá e aqui. Então, aqui eu acho que não resolveria derrubar os juros muito fortemente, mas a trajetória não deve ter se encerrado e deveria seguir agora com mais 0,25. Mas nos Estados Unidos eu não tenho uma comunicação muito mais clara. Quando eu tenho queda nos juros, eu tenho um aumento da produção, ou seja, eu consigo repassar isso para o crescimento econômico, coisa que, apesar dessa sequência de quedas dos juros que nós tivemos, a gente não viu esse repasse para um crescimento da produção econômica maior? É exatamente isso que eu estou abordando com você. As condições dadas nos Estados Unidos, elas são muito diretas, né? Cai juros e vai para a produção, porque lá há uma segurança jurídica, política, de expectativas, metas, todas que nós não alcançamos aqui. Então, nós temos um ambiente de risco ainda aqui, que não é compatível com juros tão baixos como nós estamos colocando aqui. E aí um novo corte não seria arriscado demais, justamente porque eu não tenho essa compatibilidade, da qual você já explicou muito bem, ou seja, do tamanho do risco que ainda existe no
país, não só do risco país, de todas as condições que o país está oferecendo justamente neste momento, com juros baixos, sendo que isso não tem uma transmissão automática para o setor produtivo? Essa é a questão, né? Eu acho que a trajetória dos juros, a continuidade, quando ela é gradual, como tem sido, né? Eu acho que o Banco Central tem acertado e acertou ao longo do tempo as quedas e a maneira como ele foi trazendo os juros para baixo, até porque era uma tendência mundial que nós fizemos de uma maneira retardatária aqui no Brasil. Já deveria ter sido feito há mais tempo e o governo e o Banco Central encampou isso de uma maneira correta ao longo do ano de 2019. Entendo que ainda há um espaço pequeno até para dar uma sinalização de que, olha, nós continuamos uma mesma política, a nossa política entendeu que há um momento de dificuldade econômica, nós precisamos continuar injetando ou tentando, né, levar capital especulativo para capital produtivo, mas uma queda muito maior, né, ou muito abrupta nesse momento, ele não vai dar esse resultado, até porque os juros não dá resultado, a queda de juros não dá resultado imediato, ele dá resultado ao longo do tempo. Ele imediatamente impacta as aplicações, mas não impacta a produção. E a produção também não é impactada apenas pela política de juros, ela está se esgotando. A geração de emprego, né, a geração de políticas de desenvolvimento, de infraestrutura, e que passam por orçamento, e que, portanto, passam por arrecadação, e que, portanto, passam por reforma tributária, elas precisam ser melhor definidas, né, para que a gente possa ter uma retomada de crescimento. Você entrou no assunto reformas, obviamente que eu não lhe traria aqui para não lhe perguntar sobre isso. Você acha que o Congresso e o Executivo estão sensíveis à necessidade agora mais urgente, mais célere e mais intensa de fazermos o nosso dever de casa, que é justamente trazer o país para o século XXI do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de gastos do governo, do ponto de vista especificamente da máquina administrativa, do ponto de vista de reforma tributária, que nós temos um drama gigantesco. Pagar imposto é difícil, além de alto, é muito difícil no país. Eu já vi empresários aqui dizer, eu não reclamo mais da carga tributária, eu reclamo de como pagá-la, porque normalmente é sempre uma surpresa, eu tenho que ter uma série de advogados para me orientar e normalmente tem erro que eu depois preciso negociar isso com a Receita, senão é um problema que vai para a Justiça. A gente tem essa sensibilidade hoje, porque agora o coronavírus nos trouxe ou pelo menos um valor de pressa maior. Agora a gente tem que fazer lição de casa mais rápido, né? Pois é, Pedro. Mais uma vez a gente sintonizou bem esse assunto, porque é justamente essa minha, e aí é uma esperança, né? Porque eu não via esse movimento de uma maneira muito forte, há sempre uma morosidade, uma boa vontade pequena, uma disputa entre quem será o patrocinador dessa reforma tributária, se é o Senado, se é a Câmara dos Deputados, se é o Executivo, mas num cenário onde agora, rapidamente, as coisas estão se deteriorando e se agravando. Não apenas no Brasil, no mundo todo. Nós não vamos deixar de entender que a crise do coronavírus ela será muito mais destrutiva para a economia, se Deus quiser, né, do que para a saúde das pessoas. Ela aparentemente é um vírus não tão letal, mas ele irá se espalhar como todo vírus de gripe, né, então não serão informações catastróficas dizer que nós teremos, né, uma quantidade muito maior de infectados no mundo aí nas próximas semanas. Porém, a economia está sendo muito afetada com isso e será muito afetada retardatariamente com relação ao início do coronavírus, porque havia um feriado chinês, já havia uma expectativa, uma montagem de estoques que foi consumida ao longo do feriado chinês e que não será reposta em março e abril. Então nós podemos esperar meses de março e abril muito difíceis para o aspecto de venda. E esse cenário todo muito negativo é o que traz uma expectativa, pelo menos a minha, né, eu estou chamando isso de esperança, não de expectativa, de que finalmente então os nossos governantes, executivo, judiciário, legislativo, entendam que é necessário um pacto para que possam ser feitas as reformas para que o país retome um crescimento e retome uma confiabilidade tal qual aquela que a gente vê em países desenvolvidos. E aí a esperança de que, poxa, podemos ter, enfim, uma reforma tributária da maneira que tem que ser feita, uma reforma administrativa do jeito que tem que ser feita, uma conscientização e um pacto entre governo, executivo, legislativo, judiciário, para que a gente possa desenvolver o país. Fábio, saiu hoje a divulgação do IBGE do crescimento da economia de 2019, 1,1%. Você olha pelo terceiro ano consecutivo de crescimento, que sim é um fato positivo, ou você olha pelo recuo de 0,2 ponto percentual em
relação ao ano passado, levando-se em conta que o ano passado foi um ano tumultuado interna e externamente. O que obviamente tem leituras positivas, a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Por onde você prefere olhar o crescimento do PIB do ano passado? Eu prefiro olhar talvez por uma terceira via, né? Quando a gente temos uma terceira via para isso? Eu acho que sim. Então eu estou ávido por conhecê-la. Eu entendo que o crescimento desse ano de 2019 foi frustrante para todos, não há quem negue isso. Ele tem algumas justificativas verdadeiras, né? Houve, por outro lado, esse crescimento, embora pequeno, um pouco mais equilibrado. Você mesmo citou no teu bloco anterior a construção civil, que vinha de uma queda muito grande nos últimos anos, finalmente também demonstrou um crescimento, então esse crescimento se tornou mais equilibrado. Portanto, eu acho que os fundamentos da macroeconomia para um crescimento maior nos próximos anos estão postos, embora o crescimento de 2019 tenha sido muito frustrante. E foi frustrante também por alguns aspectos específicos. Você mesmo mostrou, a indústria extrativista, por exemplo, que caiu, foi afetada por um evento externo, que foi o caso da Vale do Rio Doce. Esse ano nós teremos um evento, né, chamado coronavírus, voltamos a ele, que irá novamente frustrar expectativas de crescimento. A gente não pode atribuir isso a uma política de governo, seja de esquerda, de direita, liberal, claro, ou desenvolvimentista, ou conservador, ou de que natureza seja. Mas é fato de que essas frustrações, elas não ajudam, né, a manutenção de uma credibilidade ou do endosso das políticas econômicas que o governo vem adotando. Então, o governo terá que mexer, terá que olhar, né, de um ponto de vista pragmático, para o que fará para evitar mais um ano, né, de muita frustração de crescimento econômico. Eu acho que a terceira via que eu coloco para você, assim, eu não fico feliz com um crescimento de 1% do PIB nos últimos 3 anos, até porque quando a gente coloca o PIB per capita e ainda acrescenta a depreciação, né, e vamos falar em vez de PIB, de PIL, né, de Produto Interno Líquido, a gente vem negativo, né, a gente vem realmente perdendo ao longo dos últimos anos. Porém, parece que as coisas ficaram mais estruturadas para um melhor crescimento no futuro. Nós temos que comemorar uma queda de juros, nós temos que comemorar uma inflação mais baixa, isso tudo são coisas que o governo conseguiu ao longo do ano de 2019. O que reforça a lógica da retomada em si, da expressão retomada. O potencial de retomada, né, que nós veremos frustrados agora nesse primeiro semestre por conta de uma crise totalmente alheia à capacidade, né, de gestão dos governos. Né? Eu sei que parece lugar comum, mas ninguém disse que seria fácil, mas a gente pode facilitar se a gente avançar com as reformas, obviamente, e fazer lição de casa. Como sempre, né? E eu acho que há um clima agora que talvez, né, que aconteça isso, né? Que num clima desse isso aconteça. Fábio, obrigado pela gentileza da análise. Eu que agradeço mais uma vez e agradeço vocês. Fábio Astrauskas conversou conosco aqui no Cenário Econômico de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela audiência aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Até amanhã. Amanhã a gente está de volta, hein? Até lá. A seguir, Repórter Brasil. Se liga! Se liga! Em 2020, grandes missões e uma dúvida.